Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo e hoje eu vim apresentar para você, professor, o livro Brasil em Campo, de Nelson Rodrigues. É válido lembrarmos que esse livro, na verdade, é uma coletânea organizada por Sônia Rodrigues, autora e filha de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, sem dúvida, é um dos maiores nomes da literatura nacional. Grande cronista, já trabalhou como cronista esportivo em grandes jornais, e a especialidade dele é, sem dúvida, a dramaturgia. Já escreveu mais de 17 peças, já foi premiado, as suas peças correram em outros países, não só no Brasil. E é muito importante nós entendermos essa figura, Nelson Rodrigues, porque a crônica ela traz em si já esse caráter subjetivo. Ao mesmo tempo em que há uma opinião, há uma subjetividade que se constrói a partir dessas crônicas. E o tema abordado por Nelson Rodrigues nessas crônicas é o futebol aliado à identidade brasileira. Tema que é amplamente abordado, de interesse de todas as gerações, de todas as faixas de idade no país em que nós nos encontramos. Dos vários fatos que nós conhecemos sobre o Nelson Rodrigues, um dos mais folclóricos são as suas frases. Toda unanimidade é burra, tenho inveja da burrice, porque ela é eterna. E outro fato muito conhecido é a sua paixão pelo futebol. E é nessa paixão pelo futebol que as crônicas vão repousar. Por quê? Porque a obra, na verdade, o conjunto dessas crônicas, o tema principal é o futebol. Tanto que a obra se chama Brasil em Campo. E é exatamente nesses dois vocábulos, nessas duas palavras, que seria interessante o professor se focar. Por quê? Porque o que se está se discutindo de determinada maneira no livro é de que maneira o futebol pode ser dado como um símbolo de identidade nacional. E ao longo do livro, nós não leremos apenas crônicas que vão falar sobre o futebol. Vai falar também sobre o complexo de vira-lata. Segundo o Nelson Rodrigues, o complexo de vira-lata é um sentimento de inferioridade que o brasileiro carrega em relação às grandes civilizações, à Europa, à América do Norte. E ele vai se bater a todo momento com esse sentimento a partir de uma reflexão da força que o brasileiro encontra no futebol. Em algumas de suas crônicas, ele até chega a dizer que após a vitória de 58, na Copa do Mundo, o brasileiro ele se torna outro sujeito. Ele ganha ares de nobreza, ele ganha ares de força, de ímpeto, porque o Nelson Rodrigues ele começa a entender que até então o brasileiro ele não via nenhum motivo para se sentir orgulhoso de quem era, da sociedade na qual vivia, a nação a qual pertencia. E por que crônica? O professor, assim como os estudantes, irão perceber que todos os textos, todas as reflexões, elas partem de algo que acontece no cotidiano. Na maioria dos casos, é de uma partida, da atuação de algum jogador, ou da expectativa sobre algum jogo que vai acontecer, sobre a Copa do Mundo. Em algumas crônicas, o Nelson Rodrigues está fazendo uma previsão sobre a Copa do Mundo, sobre o valor desse brasileiro, da esquete brasileira, como ele vai nomear em várias crônicas, e como que os brasileiros, no seu cotidiano, vão mudando de comportamento a partir dessas partidas, a partir dessas previsões, a partir dessas expectativas que eles constroem em cima do futebol. O tema futebol, como já dito, ele vai servir para uma reflexão sobre a identidade brasileira. E é aí que esse tema se torna importante para o 8º e 9º anos. Por quê? Porque é a partir desses acontecimentos cotidianos, desses acontecimentos esportivos, que o aluno será convidado a pensar no que faz o brasileiro, ou como que ele percebe a sua sociedade, de que maneira ele se vê inserido nessa sociedade, se ele entende que algumas conquistas esportivas das seleções nacionais, seja no vôlei, seja no futebol, se elas representam alguma coisa para ele. No Nelson Rodrigues, ela está especificamente voltada para o futebol. Mas o professor poderá se aproveitar disso para pensar em outras realizações de brasileiros. O professor poderá aproveitar a temática do futebol e dessas conquistas para comparar com outras vitórias em outros campos, assim como o campo artístico, o campo intelectual, o campo científico. E o aluno ele vai começar a entender esse sentimento comunitário
Não que ele já não entenda, mas ele vai ser convidado a refletir de uma maneira mais profunda em como essas conquistas, em como as narrativas dessas conquistas influenciam diretamente nesse sentimento de comunidade. Das atividades que propomos, a primeira ela pode ser feita de maneira interdisciplinar junto com a disciplina de História. Muitas das crônicas estão falando da expectativa que Nelson Rodrigues tem em relação à Copa de 70. O professor pode se utilizar dessa temática, dessa expectativa, para abordar o tema de uma situação histórico-política que estava acontecendo ao mesmo tempo em que Nelson Rodrigues estava publicando essas crônicas. O professor de português junto ao professor de história irão fazer um pequeno levantamento sobre qual o contexto essas crônicas estavam sendo produzidas, que é o contexto da ditadura militar. Uma segunda proposta vai repousar exatamente naquilo que nós já falamos sobre o complexo de vira-lata. Só que essa proposta ela será uma proposta de textualização, ou seja, a partir da leitura de algumas crônicas e da discussão em sala de aula, o professor ele indicará que os alunos construam um texto com o tema "O brasileiro se coloca de maneira inferior em relação ao resto do mundo". Essa textualização, né, ela vai ao encontro do que a própria BNCC já indica. E essa textualização será a partir da discussão de crônicas, contudo, o que o aluno fará é, na verdade, um texto argumentativo. Logo, ele estará textualizando algumas reflexões de caráter mais subjetivo para um texto no qual a exigência é muito mais de uma escrita objetiva.